do protocolo de Quioto. Perfeito. E em 2013, o governo Lula com programas de caráter compensatório com a continuidade das reformas iniciadas pelo Fernando Henrique Cardoso. Isso. Aí e eu parei aí. E assim, a gente nota nesse percurso que, apesar de ser um governo populista, um governo que teve muitas políticas públicas sociais, educativas, não mudou a forma de administrar, né? Então, nesse momento, a gente nota que não houve uma ruptura, então foi gerencial, né? E é uma prática neoliberal. Mas por quê? Porque o país não pode deixar de ser competitivo. Então, tem que manter as relações comerciais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, foram gritantes os números de políticas públicas, né? Assim, é enorme. Eu não sei se eu vou só fazer uma adenda, já que você falou de que o país tem que ser competitivo. A gente viu o quanto a gente é fraco nessa pandemia. O quanto falta o governo, o Estado olhar para nossa força cerebral mesmo, nosso conhecimento, nossa força material aqui no Brasil. A gente está dependendo de máquinas de respiratórias, esqueci o nome agora. Respiradores. Importando da China e ainda tendo toda essa falcatrua que teve de pessoas mesmo do Estado envolvidos, o que é muito feio. Mas olha isso, se tu for parar para ver o que algumas empresas fizeram aqui no Brasil, aqui mesmo, para poder ajudar em políticas sociais, que foi voluntariado, na verdade. Foi a Heineken, a P&G. A P&G, teve muitas outras que investiram até 1 milhão só. 26 milhões. Para eles. Investiram alguns milhões para poder literalmente reformar uma parte da fábrica, para poder produzir álcool gel, para poder produzir máscaras e poder doar, fazer doação desse material. Então, quer dizer que essas empresas, elas mesmas se investiram nelas para elas poderem fazer um voluntariado para poder ajudar a população, sendo que são multinacionais, elas não são nem brasileiras. E aí, onde é que vem o Estado em tentar olhar, porque querendo ou não, ali tem sim a mão de obra brasileira, ali tem o conhecimento brasileiro. Tem tecnologia, né? Tem tecnologia aqui dentro. Num custo muito mais barato. Por que a gente não olha para isso e não começa a investir? Olha só, a biotecnologia, literalmente a gente está dependendo agora da biotecnologia. A biotecnologia nem é... Eu sou biotecnologista formada. A biotecnologia nem é reconhecida no Brasil ainda, ela não tem nem sequer, sabe? Então, assim, é ridículo. É ridículo o que está acontecendo. O descaso, né? E a gente nota que é um passaporte para a corrupção, né? Um PCR, que a gente está falando em RT-PCR, que é PCR em tempo real, para poder fazer as testagens. Tem por aí que não estão nem conseguindo fazer teste em todo mundo. Tem gente que está saindo com certidão de óbito de outras coisas, e não com a Covid, porque não fizeram teste. Sendo que os resultados não saindo corretos, tendo que fazer novamente testagem, porque o exame não é de qualidade. Sendo que PCR é uma das coisas mais básicas da biotecnologia. Quem olha pode achar lindo. É uma das coisas mais básicas que a gente aprende. Um biotecnologia que não sabe fazer um PCR não é um biotecnologista. Então, assim, é ridículo, porque nós temos isso nas nossas universidades, nós temos isso nos nossos laboratórios, e que falta investimento na ciência dentro do Brasil, tendo pessoas maravilhosas. Claro. Olha só. É um povo extremamente criativo, porque com tão pouco a gente consegue produzir coisas maravilhosas. Teve uma época que eu estava na universidade e a gente conhecendo o trabalho de outros brasileiros para fora, os brasileiros eram extremamente reconhecidos, biotecnologistas eram extremamente reconhecidos no exterior, e eles eram reconhecidos como exatamente ser um povo que sabe lidar com o pouco que tem, então é criativo. Por saber lidar com o pouco que tem, eles conseguiam achar soluções fáceis e baratas, com o que tinham em mão.
Claro. Então, eles eram muito reconhecidos por causa disso, porque tinha, às vezes, um laboratório com um aparato enorme, só que para o que eles precisavam, eles não tinham equipamento. Eles iam lá, Entendi. davam um jeitinho, dava aquela pegada brasileira e simplesmente resolviam a situação com muito pouco. E o reconhecimento do brasileiro nessa área de ciência é muito maior lá fora do que aqui dentro, Olha exatamente só. pela dificuldade que a gente enfrenta. Com E é muito, certeza. E o quanto iria isso vai pegando de capitalizar fora. os nossos centros de conhecimentos dentro das universidades com esses incentivos por parte dos governos, né? Então, Isso, e ótima aí dica. é incrível. Bora ouvir a Mas Marcele? infelizmente, boa tarde, mas Oi, Ana Paula. infelizmente ainda estamos em desenvolvimento, né? Sim. Quando a gente fala de material que precisa acontecer, claro, mas nós ainda estamos precisando de outras coisas, nós estamos país em desenvolvimento e acaba que fica um campo, uma área em aberto. Infelizmente, né? Tudo acaba acontecendo, ok, Elina, ótimo, mas a nossa realidade, infelizmente, mesmo tendo pessoas muito capacitadas, mas nós ainda estamos nesse desenvolvimento, E nessa não vamos sair questão disso ainda. se a gente não começar a aplicar e incentivar o que a Alina está colocando, que é educação, que é pesquisa, que é tecnologia. Nenhum país se desenvolve sem tecnologia. E aí a gente vai ficar o tempo inteiro em desenvolvimento Nós porque a nunca gente importa esse material. O tempo inteiro. Então a gente não vende isso, a gente não divide isso, a gente só traz, só traz, só traz. E a gente traz a peso de precisamos, fortuna, né? nós nesse momento a gente precisa de uma grande quantidade de máscara de EPIs em que a gente precisa importar, mas nós nunca pensávamos em passar por uma situação de pandemia. Sim. Quando a gente vê situações de terremotos, epicentros por aí, sempre vê lá fora. Nunca vai chegar no Brasil, que realmente nunca acabou acometendo, né, aqui no Brasil. Mas, Não, nós tivemos a infelizmente, última há 102 anos atrás. É pois engraçado. é, mas foi muito... Então, em relação à pandemia, nós nunca imaginávamos pensar Nossa geração, né? acontecer, chegar aqui, né? E é E é isso. cansativo viver esse momento histórico, né? É porque como a gente nunca passou por nenhuma situação dessa, nos está nos afetando tanto organicamente, questão do vírus, mas psicologicamente, porque a gente nunca, nossa geração nunca imaginou passar por isso. A Ana Paula tocou num assunto que eu lembrei agora, que não sei se foi ontem ou se foi hoje de manhã, muito cedo, acho até que foi, não, foi ontem, bem cedo, eu estava vendo uma reportagem na Cultura, não sei agora onde. Só sei que eu estava vendo que estavam com máquinas que parecem máquinas de fazer fraldas descartáveis, que elas são fáceis. Então, tem máquinas mega simples. Tem empresas aqui no Brasil que estão fazendo máscaras cirúrgicas, material de máscara cirúrgica, mega simples e rápido. E eu mesma comprei, até chegou hoje, os elásticos de máscaras cirúrgicas. Então, eles estão disponíveis, esses materiais, entendeu? Então, por que está faltando no mercado? Por que o Estado não dá um pouquinho mais de abertura para essas empresas que estão tentando fazer algo? Porque passou aqui no Brasil o pessoal tentando fazer de tudo. Quantos eles fazem em produção em pouco tempo de máscaras? Então, nem tudo precisa vir do exterior. Aqui as próprias pessoas estão tentando. Para isso, a gente tem turmas aí se formando em robótica e muitas outras coisas. Claro, perfeito. Engenheiros maravilhosos ali do IFPA mesmo, né? Esse Sim. lugar todo mundo aí que tem e que é muito fácil. Então, tipo assim, por mais que a gente esteja em desenvolvimento, e de fato estamos em desenvolvimento, mas eu acho que o que falta mesmo é o investimento e É políticas o públicas. incentivo, perfeito. Incentivo, reconhecimento a isso. Porque nem tudo a gente precisa gastar 5 milhões. Estou falando assim por alto, nem tudo. Cento e poucos milhões. Tem sim como você produzir, às vezes com o básico, o que é necessário. Por mais que seja um investimento alto, você não precisa abrir uma multinacional naquele Mas, momento. infelizmente, Lina, aquilo que você falou anteriormente, as pessoas, os má gestores, eles se aproveitam dessas oportunidades
para a corrupção. Então, enquanto E aí tu fica tem vendo... vidas sendo ceifadas, há interesses aí financeiros, né, E aí escusos você fica vendo as indústrias brasileiras pagando horrores de impostos, as indústrias nacionais, enquanto as internacionais elas ganham aí uma variedade de aceites para que ela entre no país, né? Sim. Então cadê o investimento, cadê o Claro. reconhecimento, cadê o incentivo? Como é que o incentivo fiscal é apenas para o que vem de fora, não tem para cá para dentro? Claro. Então é bem complicado. Por que nós temos uma carga tributária e trabalhista ainda muito alta para o Agora, é empregador? claro, não dá para falar mal de tudo. Por exemplo, Não. eu tenho 3 empresas, na verdade, né? Só que Rica. ela trabalha... Não, tem nada a ver, esforçado. Então, até o Joelson pode falar, não sei se o Joelson é MEI. Uma das minhas, ela é MEI. Então, a gente vê a facilidade que tem para o MEI também. Mas, em compensação, o MEI, para ele não pagar mais impostos, ou para ele não pagar imposto, ele só pode ter um funcionário. Sim, que é o próprio dono. Então, tipo assim, aí, então às vezes, poxa, eu quero aumentar, mas aí eu tenho que ficar pagando mais, etc e tal. É muito custoso, né? É muito custoso. Fora as Pra mim taxas que todo mês, se tu emitir tantas notas, é X que o teu contador cobra. Então, todo mês tu mantém um mínimo. Para tu manteres ela aberta, tu gasta uns 300, 400 reais para manter ela aberta mensalmente. A minha ela tem um custo até bem baixo, mas tipo, não é tão baixo quanto eu gostaria. Sim, mas tu tem contador, tu tem uma série de coisas. Por exemplo, até o dia 25, eu acho, desse mês, a gente tinha que mandar para a Receita Federal o imposto de renda. Então, o contador vai lá. É até faz, junho então, agora. No meu, eles me cobraram até dia 25 desse mês. Acho que é para poder já mandar, né? Já foi enviado, mas tem todos esses gastos, assim, e às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, até que Sebrae, essas coisas aí, Senac, Senai, eles vão avisando, eles vão dando algum tipo de instrução. Sim. Mas mesmo assim não é um incentivo tão legal quanto as grandes empresas assim têm, mas tem que reconhecer que mesmo assim ainda tem. Claro. É impressão minha ou a Marcele saiu? Ela tá tendo um probleminha, de vez em quando ela cai e volta porque o som... Jéssica, você conseguiu pesquisar alguma coisa? Hein, Jéssica? Conseguiu? Oi, professora. Desculpa a música, é que a vizinha tá ouvindo. Não tem problema, não está atrapalhando. Você conseguiu pesquisar alguma coisa, Jéssica? Não, professora, eu não pesquisei. Tá, então vamos trocar aqui algumas informações que eu tenho com o que vocês também recordam, porque já é uma época, como a própria Lina falou, mais próxima, né, da gente. Então, dá para a gente buscar alguma coisa. Deixa eu só achar aqui onde está a minha. Cadê a minha ficha? Vocês estão vendo a tela do meu computador, é? E agora, cadê a minha ficha? Tá uma bagunça. Mano, tá com muita coisa. Porque assim, como eu tenho que já enviar daqui a pouco para vocês, aí eu já deixo. Opa, essa daqui é a limpa. Aí eu já deixo e agora eu tô tentando aqui achar onde foi que eu coloquei. Que lindo, não? Só falta eu ter deletado a minha ficha. Só. Eu achei, tá lá em cima. Essa, né? Eu vi outra. Aquela tá branca. É a base que eu mandei para vocês. Olha como completou tudo. Eu também coloquei pouca coisa, apesar de ser uma época mais perto, e como a gente lembra muita coisa, a gente acaba que gastou mais energia procurando das outras, né? Então, a gente terminou o nosso encontro passado falando assim
da queda do Muro de Berlim, que foi em 89, né? Então, foi um evento que antecipou aí a década de 90, que foi o fim da cortina de ferro e a queda do comunismo na Europa Central e Oriental, né? Que foi aí um produto da Guerra Fria e acabou tendo a unificação da Alemanha. A gente viu a abertura de mercado por conta da China, né? E na década de 90, sob o governo do Jiang Zemin, o país atraiu maciços capitais externos com o advento da globalização, liberalização econômica e o fim do bloco socialista. As taxas de crescimento econômico continuaram elevadas acima de 10%. Olha só, a Alina, ela teve uma fala que ela disse assim, poxa, a gente importa da China. A gente importa hoje da China. Em 30 anos, a China se tornou uma potência mundial. O que a China fez, gente? Ela investiu em tecnologia, ela investiu em conhecimento, ela investiu em educação. Então, ela cresceu, ela se tornou uma potência. Pode ser que os produtos dela nem tenham toda aquela qualidade que a gente... Mas melhoraram muito, significativa. Hoje, a melhor tecnologia de telefone é a dele. Né? Então, os carros melhoraram. Tem coisas de baixo custo? Tem. E tem coisas de custos aí, de produtos bons que são importados para o mundo inteiro também. E eles também têm hoje dinheiro e acabam sendo um grande parceiro comercial dos países, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. É um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, né? Então, o que a China fez de dever de casa nesses últimos 30 anos que o Brasil não fez? Porque eles estavam juntos há 30 anos atrás. Brasil e China estavam no mesmo patamar. Por que a China hoje é uma potência e o Brasil não é? Então, isso fica para a gente refletir. Tá? Também teve, em 90, o fim do apartheid na África do Sul e a eleição do Nelson Mandela como primeiro presidente negro daquele país, né, em 94. A Constituição nasceu em um momento de crise com a presidência da República, a gente viu aí o final do regime militar, representada então pela pessoa do José Sarney. No ano seguinte foram realizadas as sonhadas eleições diretas para presidente, nós lembramos aí do movimento dos cara pintadas, né, que era esse grito por essa redemocratização, onde os jovens foram para a rua, onde simbolizava o fim do regime militar e o início de uma sociedade aí democrática, de um regime, né, presidencialista, democrático, eleito diretamente pelo povo. Então, representava muitas coisas. E essa juventude foi para a rua, essa juventude tinha sede política. A gente via isso nas bandas musicais, a gente via isso no rock nacional, a gente via isso em nos diversos tipos de música, nas culturas, no cinema, no teatro, nas novelas, né? Quem não lembra de Vale Tudo até hoje, né? Então, a gente via tudo isso. Claro que vocês estão muito novinhas, né? Tu até franziste aí o rostinho, porque não, isso não é da minha época. Mas foram clássicos, por quê? Porque se falava daquele momento, né, de rompimento para algo mais democrático, para algo onde a gente tivesse segurança das nossas instituições, seja elas jurídicas, o nosso legislativo, o nosso executivo. Me vem muito à mente aquela música do Cazuza, né? Tem a do Cazuza, mas tem também aquela do Renato Russo que fala que país é esse, né? E aí até hoje a gente nota que parece que é tão atual. Por que ainda está tão atual, né? E aí a gente lembra daquela do Cazuza que fala dos ratos, né? E aí a gente vê tudo isso acontecendo ainda. Então, o que está acontecendo que se passa 30 anos depois e as coisas não estão mudando? Né? Então, não é só uma questão de regime político, não é só uma questão de presidente, é algo que está intrínseco, aí é uma corrupção sistêmica que a gente tem que romper. Mas para a gente romper isso, a gente tem que começar a romper naquilo que a gente pode fazer perto da gente.
Então, não incentivar o jeitinho brasileiro, não incentivar pequenas corrupções, né? Não vender o seu voto, não trocar favores políticos. Ah, tu vai me arrumar um emprego e eu vou votar em ti, porque aquilo aparentemente pode te ajudar, mas por trás te traz uma série de outras coisas, que é muito melhor você ter um lugar muito organizado e ter acesso a oportunidades do que se macunar ali e achar que você faz parte disso e achar que você pode criticar alguém que faz uma corrupção ou uma corrupção sistêmica. Então, a gente não pode se favorecer e achar que se dar bem em cima de alguém é o jeitinho brasileiro. Não, não é o meu jeitinho, não vai ser o seu. Então, a gente tem que começar a acabar com isso, a coibir cada vez mais isso, né? A pessoa te deu o troco errado, você devolver. Não se sentir esperto porque o outro errou. Então, quer dizer, o que eu posso fazer para colaborar com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país? E isso perpassa por toda uma questão de educação, perpassa pela função da escola, perpassa pela função da família, né? Pelo papel dessa sociedade, que você é essa sociedade. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Bora avançar aqui. A gente tem, então, todo esse momento aí de eleições diretas, a gente tem o Fernando Collor de Mello, né, eleito em 92, quer dizer, em 90, e ele foi deposto pelo impeachment em 92. Mas nesses anos, ele teve coisas importantes, ele teve a abertura de mercado, ele teve aí o plano Collor, teve a questão da instituição de várias normativas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tiveram algumas situações também favoráveis, como tem todos, e tem coisas negativas em todos também. Mas, infelizmente, foi manchado por coisas mais negativas do que positivas, né? E aí a gente tem o primeiro escândalo, e foi tão forte porque foi o primeiro escândalo da nova república. Ou seja, ao primeiro momento de democratização do país, a gente teve um escândalo e o nosso primeiro presidente eleito é deposto. Então, isso é muito complicado, né? Isso foi, até hoje, se você procurar, isso está muito evidência ainda. A criação em 91 do Mercosul, com a assinatura do Tratado de Assunção, que dá início a esse acordo, né, esse bloco econômico, essa integração econômica e comercial entre os países do extremo sul, aqui do nosso continente, então, formado pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai. Então, são os quatro aí, né? Teve toda uma pressão para a entrada da Venezuela, um período, mas com tudo isso que está acontecendo e pelas ofensas aos direitos humanos e toda essa economia que tem aí um movimento de retirada, ela está suspensa, né? Para fazer parte. Aí eu até estava conversando com meu marido, que é dessa área, dizendo, poxa, se tem essa abertura econômica e comercial, por que a gente tem que revalidar se a gente for fazer um curso, né? Se é uma ideia de bloco, ele acredita que com o tempo isso vai minimizar cada vez mais para poder ganhar força. E hoje a Argentina, ela é um dos principais países assim que compra do Brasil, né? Então é um grande parceiro comercial do Brasil. Então a gente não pode perder isso. Então, o país ele não pode ser administrado por questões emocionais, né? Então, eu tenho que entender quem são meus parceiros econômicos. É a China, é a Argentina, é Estados Unidos. Não dá para agradar um em detrimento do outro. Entre um país, uma nação, há interesses. E esses interesses pode ser administrado em termos de interesses, no sentido de administração econômica, mas pensando sempre no bem-estar da sua população. O que é que eu vou atrair de investimentos? O que é que eu vou comprar que vai ser bom? O que é que eu posso valorizar das nossas empresas internas? Então, precisamos de bons gestores, de gestores comprometidos mesmo, principalmente com o seu povo, com o seu público. É disso que nós estamos precisando. E, infelizmente, no meio de uma pandemia, entre vidas estão sendo ceifadas, a gente vê aí casos enormes de corrupção, né? Então, isso nos entristece.
Nós tivemos aí em 92 o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e como uma curiosidade, depois ele volta de 8 anos como senador do estado dele, né? Então, para a gente ver aí que essa consciência política, né, enfim, fica aí um pouco a desejar. Os anos 90 trouxeram um grande desenvolvimento tecnológico para o país, né? Foi o período das aberturas das linhas telefônicas, né? A internet chegando, os computadores. Na minha época, era o MSN, era o Orkut, e não era para todos, né? Isso não era tão aberto como hoje o Facebook o Instagram, enfim. Mas aí a gente viu essa abertura tecnológica no país. O que mais? Nós tivemos aí o Plano Real, que a Lina já colocou no governo FHC, né? Plano Real que dava a ideia de $1 para R$1, então conseguiu estabilizar a nossa economia, que era muito alta a inflação, passava os 100% de inflação. Então, eu me lembro que o meu pai tinha que estocar alimentos, porque um dia era um valor, no outro dia era outro valor absurdo. Então, a gente veio aí de uma crise inflacionária muito alta. Nós temos aí, no meu ver, né, e aí é uma coisa muito pessoal, a gente teve em 96 a morte do Renato Russo e em 97 a da princesa Diana, que foi uma grande comoção, né? Por exemplo, eu me lembro que eu chorei, muito menina, mas eu me lembro porque ela representava aquele sonho, né, de uma pessoa dentro ali daquela alta classe, mas que se importava, que olhava para o outro, né, que olhou para a África. Morte da Ayrton Senna, morte dos Nossa, Mamonas. 94, para mim o Ayrton Senna é o meu maior ídolo, assim, em termos de esporte. Brasileiro. Sim, brasileiro, em termos de esporte. É muito assim, eu acho que eu me lembro que com ele eu aprendi a chorar muito pelo hino nacional, porque eu acordava para ver aquela emoção. E ele é uma pessoa que ele falava muito assim de esforço, de dedicação, ele falava muito de que você tem que dar o seu melhor. Então, as frases dele até hoje são muito inspiradoras. Aqui atrás de mim, no meu muralzinho, tem uma frase dele, com o capacete dele, porque é extremamente inspirador, né? Então, para mim, ele é o maior, assim. Eu não vi a época do Pelé, né? Claro que tenho todo o reconhecimento, mas a minha geração foi a geração do Ayrton Senna. Então, para mim, claro que eu sou muito fã do Guga, né, no tênis, enfim, da Hortência, da Paula. Tem, claro, aquela seleção linda de vôlei que ganhou tudo no masculino. Nós temos as nossas admirações, né? A seleção aí do Tetra de 94, mas assim tem um que é aquele que é inspirador, né? Então, para mim, na minha opinião, foi o Ayrton Senna. A tristeza de ter perdido para vítima da AIDS, né? O Renato Russo, então, um período que ele estava sofrendo naquela época com a AIDS, né? Então, teve todo esse momento. A gente tem aqui em 2002 a eleição do presidente Lula, né, no Brasil, e o fortalecimento da ideologia de esquerda no país e em toda a América do Sul, porque a gente viu isso no Uruguai, como Rica, a gente viu isso na Argentina, a gente viu isso na Venezuela. Então a gente viu essa ideologia no Sul, né, aqui no nosso continente, no extremo sul. Então, a gente viu esse fortalecimento, né? O presidente, ele fica de 2003 até 2010, e aí a gente vai ver algumas políticas públicas que foram, assim, muito importantes para o nosso país, a gente dá aí todo o reconhecimento. E depois ele foi sucedido pela presidente Dilma Rousseff, né, em 2011, e a Dilma representou a primeira mulher chegando na presidência. Então, isso para a gente foi muito significativo, né? Para nós, mulheres. Nós tivemos também no estado do Pará a primeira mulher governadora, que foi a Ana Júlia, né? Então, a gente teve, assim, Lina, não me vai ir, né? A gente tem esses momentos, essas possibilidades de fazer a diferença. Então, para a gente, nos representa uma possibilidade de fazer a diferença, né? Não foi tão bem, mas poderia, para a gente representou muito, quer dizer que nós chegamos lá numa sociedade patriarcal, machista e onde ainda tem pouca mulher na política. Então, é um símbolo para nós mulheres assim de muita importância.
Em 2014, ela se reelege e ela permanece até 2016, quando ela sai, assumindo, que é o segundo impeachment do nosso país, assumindo Michel Temer, que fica até 2018. Então, em cada um desses governos, você vai ver que tem as políticas públicas, suas contribuições e os aspectos que não foram tão positivos. Em 2008, Barack Obama se elegeu presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente negro americano. Isso foi muito lindo, representou isso muita coisa para o mundo todo, né? Se reelegeu em 2018, permanecendo até 2016. Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos em 2016 e vai concorrer agora à próxima reeleição, né? Eu estava sondando lá, apesar de todas as críticas com o olhar brasileiro, mas tem 85% de aprovação e de uma economia extremamente aquecida. Então, para vocês verem aí, o que o povo se interessa é que tenha oportunidade de desenvolvimento para eles. 2014, a Copa do Mundo da FIFA, que é sediada no Brasil, e o famoso inesquecível 7-1, tão marcado aí